Boa noite. Boa noite. Helicóptero que caiu com filho de Alckmin estaria com os controles desconectados. Joseph Blatter renuncia e já há 2 candidatos para a presidência da FIFA. Torcedores corintianos são presos por agredir e roubar palmeirense no metrô. Lei que amplia direito das empregadas domésticas foi regulamentada hoje. Centrais sindicais protestam na Avenida Paulista contra o desemprego. E um projeto pioneiro que reduz a pena de detentos que leem em prisões paulistas. Centrais sindicais fizeram hoje um ato na Avenida Paulista contra o desemprego. Segundo a Polícia Militar, 400 pessoas participaram. Para os organizadores, foram 3.500 manifestantes. Dia de ato público na Avenida Paulista. Membros das principais centrais sindicais do país se reuniram em frente à sede do Banco Central. Um manifesto contra as altas dos juros, né? O cupom se reúne hoje e amanhã, e tudo indica que mais uma vez vai se elevar a taxa Selic. Isso para o trabalhador, para a indústria, para o desenvolvimento do país é muito ruim. Aumento de desemprego, né? Aumento das empresas falindo, fechando, mandando o trabalhador embora. Os manifestantes chegaram a fechar o acesso para a Alameda Ministro Rocha de Azevedo. Polícia Militar e CET acompanharam e o trânsito precisou ser desviado. Eu acho que atrapalha, eu acho que deveriam se organizar mais, porque todos nós trabalhamos. Eu dou aula na USP, fica complicado, porque cada um tem seu horário. Mas teve gente que não se importou com o trânsito. Não dá para mudar nada se não atrapalhar alguém, entendeu? Então eu tenho que... A minha maneira de ajudar é não ficar incomodado. Mais problemas para os motoristas da Avenida Paulista. Isto porque uma das faixas já está interditada por causa das obras da ciclovia no canteiro central. Durante todo o ato, os manifestantes também ocuparam a faixa de ônibus na direita, sentido Consolação. Com apenas 2 faixas liberadas, os motoristas tiveram dificuldades. Já estou há 10 minutos atrasado, estou há 15 minutos só para entrar na Augusta. 300 metros eu não consigo entrar. As vias foram totalmente liberadas por volta do meio-dia. E hoje, em um posto na zona oeste de São Paulo, alguns motoristas puderam abastecer o carro com combustível mais barato. Esse foi o 7º ano da ação patrocinada por 2 movimentos que lutam pela diminuição dos impostos: o Instituto Ludwig von Mises e o Movimento Endireita Brasil. Dá uma olhada na diferença de preços da gasolina. Hoje, neste posto da Avenida Sumaré, zona oeste de São Paulo, o motorista pôde pagar sem a cobrança de impostos. A economia é de mais de 50%. Para gastar menos, o paulistano fez fila. Eu vi ali 1,50 a gasolina e eu falei, é hoje que eu vou abastecer, né? Todos os anos, esse posto faz essa ação. O objetivo é marcar o fim do período que o brasileiro tem que trabalhar só para pagar impostos, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Quando chega próximo aos 20 litros, tem que parar. É que o evento separou 5.000 litros de gasolina para todo mundo, então não dá para encher o tanque não. Cada motorista tem o direito de abastecer R$ 30 sem a cobrança de impostos. Quem paga a diferença no preço são 2 movimentos que lutam pela diminuição de impostos, o Mises e o Endireita Brasil. Como parte de uma campanha para conscientizar os cidadãos brasileiros acerca da quantidade de impostos que são pagas diariamente, o Mises Brasil, em parceria com o Movimento Endireita Brasil, banca 53% do imposto da gasolina, que é hoje o percentual que o governo acaba mordendo sobre cada litro de combustível que acaba sendo vendido no país. Se foi para protestar ou só para economizar, uma coisa é certa: o público aprovou a ação. Eu queria encher o tanque, né, mas isso é só 20 litros. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a regulamentação da lei que amplia os direitos das empregadas domésticas. Os patrões terão até 120 dias a partir de hoje para cumprir as novas obrigações. Os 7 novos direitos regulamentados são: adicional noturno, obrigatoriedade do recolhimento do fundo de garantia por parte do empregador, seguro-desemprego, salário-família,
auxílio creche e pré-escola, seguro contra acidentes de trabalho e indenização em caso de demissão sem justa causa. Desde 2013, 9 direitos já estavam valendo, como hora extra e jornada de trabalho de 8 horas diárias. A regulamentação publicada hoje teve 2 vetos. Um que nega aos vigilantes o sistema de contagem de horas dos domésticos e outro que proíbe a demissão por justa causa quando há violação da intimidade do empregador doméstico ou de sua família. O governo tem agora 120 dias para regulamentar o chamado Simples Doméstico, um sistema que vai unificar os pagamentos dos novos benefícios aos domésticos, incluindo Fundo de Garantia e INSS. Pouca gente sabe, mas as pessoas, além de doar órgãos, podem também doar ossos. Mas as famílias ainda têm muita resistência na hora de autorizar esse tipo de doação. Creuza faz questão de mostrar que consegue agachar e levantar a perna, movimentos que eram impossíveis para ela até a cirurgia. Com um desgaste grave no fêmur, em 2010 ela recebeu um transplante de osso que ajudou a fixar uma prótese no quadril. A gente ficou um bom tempo aguardando a doação, porque infelizmente a gente não tem muita doação de ossos, 6 anos aguardando. Até que chegou o dia que eles me ligaram dizendo que eu já poderia estar vindo para fazer a cirurgia, que tinham conseguido a doação. O transplante de ossos é pouco conhecido, mas por ano o Brasil realiza em média 23 mil cirurgias. A cidade de São Paulo tem 2 bancos de ossos. Um deles é o da Santa Casa de Misericórdia. O número de doadores ainda é pequeno, pois há resistência mesmo entre famílias que aceitam a doação de órgãos. Embora a gente capte os tecidos dos ossos longos, quer dizer, membros superiores e membros inferiores, na reconstituição do doador, ele é reconstituído à semelhança da anatomia normal, quer dizer, não fica nenhum tipo de alteração da anatomia para aquela família que se dispôs a doar na hora do enterro ou do velório. Do momento em que os ossos chegam aqui no banco em caixas coletoras como essa, até estarem assim prontos para a cirurgia, como nesse frasquinho aqui, são necessários pelo menos 2 meses de muito trabalho. Aqui são realizados diversos tipos de testes e também o processamento dos ossos, tudo para garantir a maior segurança para os pacientes que vão recebê-los. O doador não pode ter tido doenças como hepatite, HIV ou tumores de ossos. Novos testes são realizados em várias fases da preparação dos ossos. Não é necessário encontrar doadores compatíveis, por isso não há fila para cirurgias. Os ossos podem ser utilizados em procedimentos ortopédicos e odontológicos. Um doador pode beneficiar centenas de pessoas. Na troca de próteses, como nas próteses de quadril, nas próteses de joelho, ou lesões tumorais em que você tem uma perda óssea importante, você precisa refazer, reconstituir o tecido, na reconstituição de mandíbula, reconstituição, quando você vai implantar uma prótese dentária, muitas vezes há necessidade de refazer a estrutura óssea. Vivo uma vida normal hoje, a qual há muitos anos eu não sabia o que era ter uma vida, hoje eu sei. E se eu puder doar também um dia, pode ter certeza que eu vou doar. Uma pesquisa nacional revela que a UBS, Unidade Básica de Saúde, é a primeira referência do brasileiro que busca assistência médica. Os dados são do IBGE e foram divulgados hoje. A UBS, Unidade Básica de Saúde, é a primeira referência para quase metade da população brasileira. 47,9% das pessoas costumam recorrer a esse serviço quando têm algum tipo de problema de saúde. Moradores de quase 73 mil casas aceitaram responder ao questionário do IBGE. A pesquisa mostrou também que 27,9% dos entrevistados têm plano de saúde, médico ou odontológico. 71,2% afirmam que consultaram um médico no ano anterior da pesquisa, ou seja, em 2012. Um dado curioso é a quantidade de animais de estimação nos lares brasileiros. O Instituto aponta que 44,3% dos domicílios do país possuem pelo menos um cachorro. Uma moda que veio do exterior e foi bem recebida pela clientela de algumas cafeterias. Agora chega às calçadas da cidade. Um gaúcho montou sua mesinha numa das ruas mais movimentadas da capital e chama a atenção com o destaque do cardápio, o café compartilhado.
Há 10 meses, a rotina na vida de seu José Carlos Neves, de 57 anos, virou de cabeça para baixo. O técnico em informática largou a profissão para vender café na calçada da Avenida Consolação, uma das mais movimentadas da capital. Bem cedinho está tudo pronto. A mesa posta para quem quiser tomar um cafezinho e se alimentar antes do trabalho. São 9 tipos de bolo e sanduíches variados. A gente sabe que as coisas eles são de qualidade, então esse é importante. O negócio de seu Neves não ficou conhecido apenas pela qualidade dos produtos que vende, mas também por uma ideia apresentada a ele por uma turista que passou por ali. Na Europa, nos Estados Unidos, funciona bem isso, né? Aí eu adaptei para o meu jeito, né? Tem que ser café nominal, pago o café pro nome da pessoa que eu coloco na lousa. E o pessoal da rua eu coloco ali, ó, café comparte um, que aquilo ali é tudo que o pessoal tem direito para usufruir aqui na rua, né? E quem acha impossível alguém pagar um café para uma pessoa que nem conhece, se engana. Aqui nesse quadro, o seu Neves tem aqui o controle dos cafés que foram compartilhados. Tem chá, fatia de bolo, tem lanche, tudo pago por algum cliente. O certo é que aqui ninguém vai passar vontade. Rosângela tinha pressa, mas aceitou parar um pouquinho para tomar o café do seu Neves. Deixaria um café também pago para alguma pessoa? Eu deixaria. Só que eu não tenho agora para deixar, né? Priscila ficou sabendo da ideia pelas redes sociais e veio conferir. Acabou deixando um café pago. Eu vim ajudar também, porque é muito interessante. Nem todo mundo tem a oportunidade de tomar um café da manhã, né? Então, um dia pode ser eu que venha precisar, né? E em pouco tempo as ofertas vão aparecendo na lousa. Bom para os clientes, para quem está sem dinheiro para o cafezinho e, claro, para seu Neves, que vê o lucro aumentar. Ele chega a vender mais de 10 litros de café por dia e ganha, em média, R$ 400 por jornada. É uma corrente bem legal, bem saudável, né? E vocês se lembram da Rosângela, que tomou um cafezinho de graça? Pois é, ela voltou para agradecer a cortesia. O penso é satisfação, ajudar o próximo. Gentileza gera gentileza, né? E o paulistano enfrentou hoje mais um dia frio e úmido. A partir de amanhã, a nebulosidade diminui bastante. Não há mais chances de chuva e as temperaturas sobem mais durante a tarde. Pois é, mesmo esquentando um pouquinho ao longo do dia, à noite e de manhã ainda estão previstas temperaturas mais baixas. Vamos ver como é que fica o tempo na quarta-feira, véspera de feriado, com Mariana Armentano. Amanhã o tempo deve ficar firme e ensolarado na maior parte do país. Na região sul e em parte do sudeste, quem ainda atua é o ar frio polar, por isso as baixas temperaturas. Nessa faixa verde, entre o sul do Mato Grosso e o centro-oeste mineiro, o sol aparece, mas há expectativa de chuva, principalmente em Minas. E quem volta a sofrer com as pancadas mais fortes de chuva é a cidade de Salvador. Todo o litoral nordestino terá chuvas passageiras, mas a capital baiana deve receber grandes volumes nos próximos dias. As temperaturas ainda ficam baixas nessa madrugada, na casa dos 10 graus em Curitiba, 11 em Porto Alegre, 16 em Belo Horizonte. Calor à tarde mesmo, apenas nas capitais do norte e do nordeste, faz até 31 graus em Fortaleza e 34 em Manaus. Aqui em São Paulo, o tempo já começa a ter mudanças em relação aos últimos dias. A tendência é de que a nebulosidade diminua consideravelmente na maior parte do estado e com o sol, as temperaturas até subam um pouco mais no período da tarde. Apenas a região norte segue com pancadas de chuva. Mesmo assim, esquenta um pouco e faz até 25 graus em Barretos e 26 em São José do Rio Preto. Para a capital, o dia pode amanhecer com névoa, mas ela logo se dissipa e o sol volta a aparecer. Nesta quarta-feira, mínima de 15 e máxima de 23 graus durante a tarde. Na quinta, feriado, temperaturas entre 14 e 24 graus. E na sexta-feira, esquenta um pouco mais, máxima de até 25 graus durante a tarde, com sol e céu azul. O helicóptero que caiu e matou 4 pessoas e também o filho do governador Geraldo Alckmin tinha controles desconectados, segundo o relatório da FAB.
Segundo a FAB, os controles flexíveis e as alavancas, que são 2 componentes fundamentais para controlar a aeronave durante o voo, estavam desconectados antes da decolagem. O exame dos destroços do acidente apontam que os danos nos componentes da aeronave, como uma hélice que se desprendeu, foram consequências e não causas da queda. A FAB ainda estuda os documentos do helicóptero e os serviços realizados pelas empresas de manutenção. O acidente que matou Tomás Alckmin e outras 4 pessoas aconteceu no dia 2 de abril em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Quase um ano após renunciar ao mandato, Clésio Andrade, que é réu no processo do Mensalão Tucano, é chamado para prestar esclarecimentos. O ex-senador vai depor à Justiça Mineira, pois perdeu foro privilegiado ao deixar o cargo. A audiência deve acontecer no dia 7 de julho. Segundo o Ministério Público, o Mensalão Tucano foi um esquema de desvio de dinheiro do governo de Minas para a campanha do então governador Eduardo Azeredo, a reeleição em 1998. Clésio era vice na chapa de Azeredo e sócio de Marcos Valério, condenado tanto no Mensalão petista quanto no Mensalão Tucano. A defesa de Clésio diz que as acusações são um equívoco e que ele tem todo o interesse em esclarecer os fatos. Nunca houve julgamento do Mensalão Tucano e ninguém até hoje foi punido. No domingo, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, foi o mais novo alvo de constrangimento público na capital paulista. Ao fim da apresentação da peça Chaplin Musical, em um teatro da Zona Sul, o ator Jarbas Homem de Melo agradeceu a presença de Haddad e de algumas pessoas o vaiaram. Em maio, a presidente Dilma Rousseff foi recebida por cerca de 30 pessoas que batiam panelas em sua chegada ao casamento do cardiologista Roberto Calil Filho. O secretário municipal Alexandre Padilha foi alvo também em uma churrascaria nos Jardins. Já o ex-ministro Guido Mantega foi hostilizado 2 vezes. Diante da onda de hostilidade desde o fim das eleições, o ministro Edinho Silva, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, instruiu empresas públicas, sobretudo Caixa Econômica e Banco do Brasil, a fazerem propagandas incentivando a cultura de paz. A orientação, segundo o jornal O Globo, foi dada em abril. Hoje, o ministro afirmou que sua preocupação é com os casos de intolerância de uma maneira geral e não especificamente com agressões dirigidas a petistas. Numa entrevista ao Globo, Edinho admitiu não saber a eficácia dessas mensagens, mas informou que pretende pedir ajuda aos órgãos de imprensa. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Ele analisa a ideia das propagandas para incentivar a cultura de paz. Para nós, você deixaria um cafezinho pago para o Alexandre Padilha, hein? Para o Edinho Silva, para o Guido Mantega? Fique tranquilo, você não vai ter que pagar café, você vai ter que pagar muito mais. Porque esse cínico, senhor Edinho Silva, está tomando dinheiro meu e seu para financiar uma campanha de paz. Paz, porque no Brasil as famílias estão divididas, ninguém mais se entende por causa da guerra política. Bom, ele teve a cara dura de dizer nessa entrevista que não podia fazer a campanha para o governo, porque tinha que ter utilidade pública. Aí está recorrendo às estatais, como se as estatais também não gastassem dinheiro nosso. Eu gostaria de lembrar uma coisa, já que ele parece meio assim, desconhecedor da história. Quem inventou essa história de nós contra eles foi o Lula. Eu conheço o Lula há 40 anos e ele já falava nisso quando nós nos conhecemos, apesar dele negar. Na campanha em que ele derrotou o Alckmin, ele dividiu o Brasil entre o Nordeste e o Sudeste, entre os que pagam impostos e os que vivem de subsídio oficial, e dentro dessa divisão era: nós somos os bons, nós somos os heróis, vocês são as elite branca que detesta ver pobre viajar em avião. Ou seja, se o Edinho Silva quer proteger o Guido Mantega, a chefe Dilma, o Fernando Haddad, ele pode muito bem convencer o Lula a ele fazer uma campanha paga pelo PT de pacificação nacional, já que ele foi o grande responsável por esse clima, nem vou dizer que fla-flu,
porque, na verdade, esse clima é muito mais acirrado do que um Fla-Flu, do que um Corinthians e Palmeiras, do que um Cruzeiro e Atlético. Além do cinismo, da cara dura, de pegar dinheiro público para financiar estatais fazendo uma campanha. Aliás, qual é a eficácia de uma campanha pacificadora como essa? É jogar dinheiro fora. E eles só jogam esse dinheiro fora porque é dinheiro nosso, não é dinheiro deles. Agora, não tem eficácia nenhuma, mas, além disso, é de um cinismo folgazão atroz, porque é a velha prática do PT de criar a confusão para depois se tornar a vítima. Quer dizer, o Lula nos chamou para brigar, chamou o povo brasileiro para brigar, e agora o povo brasileiro tem que pagar campanhas publicitárias para que todo mundo ache os asseclas do Lula, o meu irmãozinho mais próximo, e deixe um cafezinho pago para ele. Sai dessa, Edinho. Pois bem, eu estou saindo, mas na sexta-feira eu estarei de volta, direto ao assunto. Até lá! Uma mania que começou no Japão e já se espalhou pela Europa acaba de chegar a São Paulo. São salas de jogos de escape que desafiam jovens e adultos a descobrir mistérios num ambiente que parece de filme. A prima de vocês está desaparecida, vocês vão entrar e o assassino vai matar a sua vítima à meia-noite. São 11 horas agora. Vocês têm 60 minutos para entrar aqui dentro, descobrir as pistas, aonde está a sua prima e sair, antes que o assassino acabe com a vida de vocês. O que você faria para desvendar esse enigma? As meninas entram no quarto e já começam a buscar indícios para matar a charada. Mexem na cama, nas gavetas, tentam abrir os cadeados. O relógio não para. São 6 ambientes diferentes, cada um com uma história. Tem o hotel, a casa mal assombrada, o banco de onde sumiu uma joia. Parece que você está dentro de um filme e tem que correr contra o tempo, nesse caso, para se livrar de uma pena de ser executado. Em 60 minutos, precisa conseguir fugir da prisão. Essa proposta vai justamente no caminho inverso ao videogame. Aqui o trabalho tem que ser em conjunto, com muito raciocínio, muita lógica. E um jogo que chega agora a São Paulo, mas já fez um tremendo sucesso o mundo afora. O Márcio descobriu esse formato de jogo há 1 ano, quando estava de férias na França. Ele e a mulher ficaram alucinados com a experiência. Imediatamente a gente falou, opa, peraí, isso é algo diferente, é uma oportunidade, fomos nos informar melhor e vimos que de fato era, né, a chance da gente criar esse novo negócio aqui no Brasil. Além de amigos e famílias, as salas também despertaram o interesse de empresas que estão atrás de atividades que desenvolvem habilidades como liderança e espírito de equipe. É preciso reservar o horário, mas a duração da brincadeira não passa de 60 minutos. Existe essa salinha aqui que faz o monitoramento de todos os ambientes e ali no quarto as meninas estão tentando decifrar o enigma. E de tempos em tempos pode surgir uma dica. E é daqui que sai essa dica. Zé Roberto, em que momento? Todo mundo recebe dica e logo no começo ou só no final? Não é sempre que a gente fornece as dicas, elas acabam sendo colocadas no ar de acordo com o interesse da pessoa que estiver utilizando a sala. E a gente tem um histórico aí de cerca de 20% das pessoas que conseguem sair ainda com dicas. Quer dizer, as pessoas sem dica nenhuma, em torno talvez de 5% consigam a evolução. E no final de 1 hora, as meninas terminaram como a maioria. Faltou muito pouco, faltou abrir 2 cadeados, a gente quase chorou. Não achamos a última pista. Repetiria? Com certeza. Quando que é o próximo? A idade mínima para participar dos jogos é 12 anos. Os ingressos custam entre R$ 69 e R$ 79 por pessoa, dependendo do dia e do horário. As salas recebem até 14 pessoas por vez. Mais informações no site do Escape 60, escape60tudojunto.com.br. Após o escândalo, o presidente da FIFA, Joseph Blatter, renuncia e anuncia nova eleição. Um novo presidente deve ser escolhido até o ano que vem. Até lá, Blatter continua no cargo. A renúncia foi anunciada 4 dias depois de o Cartola ser reeleito para um mandato que duraria até 2019.
Ela aconteceu depois de o jornal americano The New York Times revelar que a Justiça dos Estados Unidos também investiga o braço direito de Blatter na FIFA, o secretário-geral Jerome Valcke. Blatter está no comando da FIFA há 17 anos. Ele deixa a federação em meio ao maior escândalo da história do futebol. Na semana passada, 7 cartolas, entre eles o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, foram presos na Suíça, acusados de participar num esquema de corrupção. A polícia dos Estados Unidos, segundo o New York Times, revelou que Jerome Valcke transferiu 10 milhões de dólares em 2008 para contas de um dos dirigentes detidos na semana passada, o ex-vice-presidente da entidade, Jack Warner. Os investigadores suspeitam que o dinheiro era para o pagamento de subornos em troca de apoio para a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Em 2012, quando se preparava a Copa aqui no Brasil, o francês Valcke disse que o país merecia um chute no traseiro pelos atrasos nas obras para o Mundial. Após a divulgação da notícia, 2 pessoas já se candidataram ao cargo. São eles o príncipe da Jordânia, Ali bin al-Hussein, e o ex-jogador francês David Ginola. E ainda nesta edição do Jornal da Gazeta, você terá mais informações sobre o escândalo da FIFA. Detentos de 4 penitenciárias paulistas já participam de um projeto de diminuição das penas por meio da leitura de livros. O programa foi regulamentado há 2 anos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Antes disso, a remissão da pena só era possível com trabalho ou estudo. Este detento de 41 anos cumpre pena desde os 23. Há 6 meses, foi transferido para o presídio Antônio Souza Neto, em Sorocaba, interior de São Paulo. Nas mãos dele, o romance Madame Bovary, do francês Gustave Flaubert, um dos mais conhecidos da literatura. É um desprendimento da realidade que a gente está enfrentando. Com os livros, você se transporta para aquele mundo ali. O companheiro de presídio também está fascinado pelas palavras. Ele acabou de concluir O Nome da Rosa, do italiano Umberto Eco. Já é o 5º livro que ele lê na prisão. Eu leio de tudo, né? Desde trabalho para fazer em sala de aula até livros de ficção, não ficção. Atualmente, 5 presos do complexo, que abriga mais de 2.000 detentos, participam do programa de remissão da pena através da leitura. A medida está aberta para todos. Ele não pode estar trabalhando e não pode estar estudando. Enquanto a remissão de pena, não pode ter duplicidade. Hoje já nós temos uma lista de espera com cerca de 8 a 6 pessoas aguardando. A remissão da pena pela leitura foi regulamentada há 2 anos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Hoje, 4 das 163 unidades prisionais do Estado aderiram à medida. Mas a expectativa do TJ é que todos os presídios paulistas adotem o sistema até o fim do ano que vem. Funciona assim: a cada 30 dias de leitura, 4 dias a menos na pena. Assim, o participante terá no prazo de 12 meses a possibilidade de reduzir 48 dias do ciclo prisional. O interessante deste programa é que depois da leitura, os detentos são orientados pela própria equipe aqui do presídio a elaborar uma resenha sobre a obra. A ideia é avaliar se eles conseguiram entender a história, mas principalmente aplicar um olhar crítico sobre ela. Resenha devidamente corrigida pelos professores, a análise final é encaminhada para a Justiça. É o juiz quem dá o parecer sobre o aproveitamento de cada um e o tempo da pena a ser descontado. A resposta que eles nos dão vai além da remissão, com certeza. O olhar deles, você percebe que é diferenciado, né? Que eles começam a compreender o mundo. Porque leitura, sem dúvida, é interagir com o mundo. Viajar nas páginas também é sonhar e fazer planos. O deste detento vai muito além de ganhar a liberdade. Eu estou trabalhando para poder ser futuramente um escritor. Excelente. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado de hoje é José Renato Nalini, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que é, aliás, quem instituiu esse programa que nós acabamos de ver quando era corregedor no Tribunal de Justiça de São Paulo. Muito obrigado, desembargador, por estar aqui conosco essa noite. É uma alegria estar aqui, Rodolfo, e poder esclarecer
isso que não foi bem compreendido pela população, não é? Esse projeto da leitura? Esse projeto. Quando lançado, eu recebi muitas críticas, sabe? Das pessoas dizendo, eu leio e não estou preso e não ganho nada com isso. Eu queria primeiro dizer que todos ganham alguma coisa lendo, né? Agora, a prisão, ela é um mal. Ela pode ser, assim, o mal menor quando as pessoas são efetivamente perigosas, não podem conviver. Infelizmente, aqueles que não podem ficar fora do presídio. Mas a maioria não poderia entrar. E se nós acreditamos que a prisão seja também uma regeneradora, que nós temos de fazer com que o encarcerado, o egresso, se reinsira no meio social, nós temos que dar condições. E a leitura é um remédio fabuloso, não é? Porque a pessoa se transforma. Todos os livros, na verdade, são livros de autoajuda, porque se você lê alguma coisa e não é outra pessoa, não adiantou a leitura, não é? E nós temos uma experiência muito boa na prática com esses que têm ali oportunidade de mergulhar neles mesmos, né? Eles leem, vão se transformando e nós temos de acreditar que o ser humano tem a salvação, senão nós estamos perdidos. Pena de morte, não é? Aliás, o senhor tocou uma questão muito interessante. O senhor foi vítima de muita crítica quando instituiu esse programa. O senhor diria que existe uma onda conservadora no país hoje que defende a redução da maioridade penal, apoia a truculência policial, condena a defesa dos direitos humanos? O que está acontecendo no Brasil? O que acontece, Rodolfo, é que nós estamos construindo uma sociedade muito egoísta, não é? Cada um pensando em si mesmo, no seu círculo íntimo. Então nós blindamos os nossos carros, cercamos as nossas casas. Só vamos a shopping center, não andamos na rua. Contratamos a segurança privada, não é? E como se o problema da delinquência não fosse nosso, não é? Então as pessoas querem combater os efeitos sem combater as causas. E é um reducionismo, é uma coisa muito singela e burra, eu diria, você reduzir a maioridade penal, você instituir pena de morte, que num enquete venceria, criar novos tipos penais, cada lei tratando dos assuntos mais variados, de repente vem um artigo lá criando mais um tipo penal, não é? Como se a lei resolvesse alguma coisa. Nós precisamos fazer um exame de consciência e verificar por que é que nós estamos produzindo criminosos cada vez mais jovens. Por que que as crianças não têm mais limites? Por que que ficam todos traumatizados se nós chamarmos atenção? Por que, na sua opinião, isso acontece? Porque nós estamos vivendo um psicologismo do cada um por si, eu nasci para ser feliz, eu não tenho problema nenhum, a comunidade é problema dela mesma. O individualismo? Eu quero pedir, sim, o individualismo é crescente, né? O egoísmo. E também uma sociedade tutelada, que espera que o Estado, né, sob todas as suas exteriorizações, cuide de tudo. O Estado tem que ser o provedor da saúde, da segurança, da educação, do lazer, do saneamento básico, não é? E as pessoas deixam de ser protagonistas. Nós precisamos fazer com que cada indivíduo se torne um cidadão. O que é cidadão? É alguém que sabe o que é ter direitos, mas também o que é ter obrigações, o que é ter deveres. Nós precisamos de mais responsabilidade. E qual é o papel da justiça nesse quadro? A justiça, ela está assoberbada porque uma república com 200 milhões de habitantes ter 100 milhões de processos em curso é um atestado de enfermidade. Nós estamos vivendo uma epidemia da judicialização. Ou seja, todas as questões que poderiam ser resolvidas numa conversa, num diálogo, não é? Numa instância fora da justiça? Sim, pré-processual. Né? E o Tribunal de Justiça de São Paulo está empenhado nessa disseminação da cultura da pacificação, da negociação, da transigência, do saber o que é que o outro espera de você, o que ele tem contra. Bom senso, sensatez. Nós precisamos fazer com que as pessoas cresçam. Nós estamos vivendo um processo de infantilização da sociedade. E isso não é bom,
Porque uma sociedade que não sabe resolver os seus problemas, não sabe também resolver os problemas públicos, né? Como é que você vai gerir a coisa pública se você não sabe exigir daquele prestador de serviço ou daquele com quem você contratou que ele cumpra a sua obrigação? Sem a visão crítica que a própria reportagem mostrou, que a professora, que o repórter falou, que exige que o preso tenha uma visão crítica do que ele leu, né? Porque a sociedade não tem a crítica do que faz, né? Nenhuma. Nós estamos criando uma sociedade cujo único consenso é a falta de consenso. Veja como são difusas as reivindicações, né? Quando a gente vê as manifestações como uma exteriorização da democracia, é muito bom se manifestar, mas você vê cartazes pedindo a ditadura. Tudo, pedindo tudo. Então, as pessoas, por exemplo, veja, em 2013, saíram pedindo a redução dos 20 centavos na condução, mas depois você via quadros pedindo juízes da Suécia, fora isso, fora quem, fora alguém. Nossa sociedade ainda está engatinhando na democracia. Né? Mas eu acho que num momento de crise, porque nós estamos numa crise violenta, não é, Rodolfo? Nós estamos em crise hídrica, crise energética, crise financeira, crise política, mas crise moral principalmente. Falta ética para a sociedade. Tá bem. Eu agradeço muito a sua presença aqui essa noite. Muito obrigado por ter vindo ao Jornal da Gazeta. Eu é que agradeço. Boa noite. Boa noite. Estela. Torcedores corintianos são presos depois de agredirem e roubarem um palmeirense no metrô. Fim da tarde de segunda-feira, o metrô está cheio. Um rapaz com uma jaqueta branca da torcida Mancha Verde do Palmeiras entra no trem e fica mexendo no celular. Ele é notado por um grupo de corintianos da torcida organizada Camisa 12. Os rapazes passaram a tarde em um protesto na sede do clube no Parque São Jorge e estavam retornando pela linha vermelha. Nas imagens é possível perceber que eles se aproximam do palmeirense e já começam a vestir os capuzes para não serem identificados. Na sequência, começam as agressões. O palmeirense é empurrado do trem na estação Belém, sem a jaqueta. Ele chama os seguranças. 2 estações adiante, os corintianos são abordados e levados para fora do trem. Os 8 torcedores do Corinthians foram trazidos para a delegacia por seguranças do metrô. 2 foram reconhecidos pela vítima e outros 2 foram identificados nas imagens cedidas pelo metrô. Eles foram presos ontem mesmo e os outros 4 liberados. Os 4 presos têm entre 20 e 24 anos. Só um tem passagem por tráfico de drogas. Agora todos vão responder por roubo. A pena é de 4 a 10 anos e pode ser aumentada porque há agravantes, como associação para o crime e agressão. Funcionários da CPTM fazem neste momento uma assembleia para decidir se entram ou não em greve a partir de amanhã. A repórter Fernanda Azevedo acompanha essa reunião e tem outras informações. Fernanda. Gamberini, os trabalhadores da CPTM que atuam nas linhas 7, que vai de Jundiaí à Luz, 10 da Luz a Rio Grande da Serra, 11 e 12 do Brás a Mogi das Cruzes acabam de decretar greve a partir da meia-noite desta quarta-feira. Eles tiveram uma reunião de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho, mas não houve acordo. O Tribunal Regional ofereceu uma proposta de 8,5% de reajuste. Os trabalhadores estavam dispostos a trazer essa proposta em assembleia, mas a CPTM não aceitou a proposta. A CPTM oferecia 8,25% de reajuste. Agora, os trabalhadores querem 9,29%, mais benefícios compatíveis aos metroviários. O sindicato, que representa as linhas 8 e 9 de Osasco a Grajaú, está em assembleia agora e ainda não definiram pela greve. Portanto, amanhã, a partir da meia-noite, aliás, greve nas linhas 7, 10, 11, 12 e a qualquer momento, resposta da linha 8 e 9 da CPTM. É bom os trabalhadores que utilizam essas linhas já prepararem transportes alternativos. Amanhã, às 2 horas da tarde, haverá uma nova assembleia. Caso haja uma contraproposta da CPTM, pode ser que a greve se encerre. Voltamos ao estúdio.
Muito obrigada, Fernanda. Dom Paulo Evaristo Arnes é internado em São Paulo. Ele foi levado para o Hospital Santa Catarina, que fica aqui na Avenida Paulista. De acordo com a assessoria da Arquidiocese de São Paulo, o cardeal estava em casa, em Taboão da Serra, na região metropolitana, e passou mal pela manhã. A situação dele é considerada estável. Dom Paulo tem 93 anos. A presidente Dilma Rousseff diz que nomeações para cargos de direção de estatais são tarefa do Executivo. A afirmação foi feita um dia depois de os presidentes da Câmara, Eduardo Cunha, e do Senado, Renan Calheiros, assinarem um acordo para criar uma comissão que vai elaborar um projeto de lei de responsabilidade das estatais. Ao ser questionada sobre a proposta, que quer reduzir o poder do Planalto, exigindo a participação dos senadores na escolha dos dirigentes das estatais, a presidente da República defendeu a independência de todos os poderes. Todos os poderes no Brasil têm que ser respeitados. A autonomia do legislativo, a autonomia e a independência, de todos os poderes, legislativo, judiciário e executivo. Eu gostaria de dizer que nós consideramos que a nomeação de estatais, de ministérios e de autarquias é prerrogativa do Executivo. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. No seu esforço conjunto para criar um problema atrás do outro para a presidente Dilma Rousseff, Renan Calheiros e Eduardo Cunha retiraram da cartola um projeto de lei de responsabilidade das estatais. O nome é bonito, Responsabilidade das Estatais. Se essa lei já estivesse em vigor, o presidente de uma estatal como a Petrobras não poderia tomar posse antes que o seu nome fosse aprovado pelo Senado Federal. E o Conselho de Administração de empresas como a Petrobras não poderia ser mais, como é hoje, cabide de emprego de ministros à procura de complemento salarial. Ex-ministros como Guido Mantega e a própria Dilma Rousseff não poderiam ter presidido o Conselho de Administração da Petrobras se essa lei já estivesse em vigor. Em tese, toda forma de controle do Legislativo sobre o Executivo é algo benfazejo, é algo positivo. O problema aqui são as digitais impressas nesse projeto de lei. Renan Calheiros e Eduardo Cunha, todos sabem, são investigados na Operação Lava Jato por suspeita de recebimento de propinas no escândalo da Petrobras. O presidente da comissão que vai analisar este projeto de lei é Romero Jucá, outro investigado na Operação Lava Jato. Eles têm pressa. Querem concluir o trabalho da comissão em 30 dias, em tempo de votar esse projeto em plenário, ainda nos primeiros dias de julho, antes do recesso parlamentar. Se esse plano for adiante, participarão desta votação cerca de 3 dezenas de congressistas investigados na Operação Lava Jato. Brasília está virando uma espécie de comédia de costumes, comédia de maus costumes. A peça é mal alinhavada, os atores estão nos papéis errados, e os ensaios são feitos sempre a toque de caixa, às pressas, para substituir o espetáculo anterior. Uma coisa assim, feita dessa maneira, não tem como agradar ao público. Mas o que interessa aos personagens é que, enquanto a plateia estiver discutindo a confusão que se desenrola no palco, haverá menos tempo para debater o escândalo da Petrobras. Boa noite. O presidente do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, vinculado ao Ministério da Fazenda, admitiu à CPI que o órgão apresenta fragilidades que permitiram os desvios apontados pela Operação Zelotes da Polícia Federal. Deflagrada em março, a operação constatou que grandes bancos, montadoras de veículos multinacionais subornaram integrantes do Conselho para ter multas de impostos reduzidas ou anuladas. O total desviado dos cofres públicos pode chegar a 19 bilhões de reais. Reconhecemos, e não poderia ser diferente, a existência de fragilidades no modelo. O Ministério da Fazenda tem orientado uma reestruturação do CAF, no sentido de que essas atividades tenham maior segurança jurídica e impossibilite, vou dizer essa palavra, impossibilite, os desvios que foram aqui detectados. Nós estamos diante de uma anormalidade que precisa ser apurada com todo o rigor. O procurador do Ministério Público Federal, Frederico de Carvalho Paiva, que coordena a operação, disse que, no formato atual, o CARF é uma instituição anacrônica, ineficiente e burocrática. E nem um pouco transparente. Copia o que há de pior na estrutura do Poder Judiciário, né? Diversas instâncias e uma infinidade de recursos.
O prefeito Fernando Haddad apresentou o projeto de lei para alterar o zoneamento da cidade de São Paulo. O texto revisa a legislação que já existe sobre o tema. A nova lei vai definir, por exemplo, o que e como pode ser construído em cada lugar de São Paulo para os próximos 16 anos. Atualmente, o zoneamento da cidade é definido por cada uma das 42 subprefeituras. A proposta agora é unificar e simplificar as regras. Dos atuais 629 artigos, o governo propõe reduzir para 156. É óbvio que essa lei não pode atender 100% ninguém individualmente, nem o prefeito, nem ninguém. Mas ele é o conjunto de forças, de vetores que deram nessa resultante. A lei de zoneamento de uso e ocupação do solo é um complemento ao plano diretor aprovado no ano passado. Alguns dos pontos mais polêmicos são as mudanças nos corredores de ônibus, que devem receber permissão para o comércio, caso a proposta seja aprovada, ou regiões onde tem apenas residências e que poderão abrigar empresas. Quando se fala, tem que respeitar as zonas estritamente residenciais, nós estamos respeitando pela modulação moderada da própria tipologia de corredores, que não quer descaracterizar, ao contrário, quer recaracterizar no sentido de que promova um uso mais inteligente para impedir que em determinadas horas do dia o bairro se degrade. Entre as novidades, a Prefeitura quer criar a chamada cota ambiental para novos empreendimentos, ou seja, toda a construção terá de cumprir um número mínimo de ações sustentáveis, como armazenar água de reuso. Essa e todas as outras propostas podem não vingar. Isso porque o texto acaba de chegar à Câmara Municipal e pode sofrer alterações. Os vereadores prometem votar o projeto até dezembro. Agora nós vamos para a Comissão de Constituição e Justiça, em seguida, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, vai para a Comissão de Política Urbana. A Comissão de Política Urbana já tem planejado 40 audiências públicas, uma por subprefeitura e mais 8 audiências temáticas. Teremos esse fim de semestre e todo o segundo semestre de debate. Navio naufraga na China com 458 pessoas a bordo. 15 sobreviventes foram resgatados, mas 5 mortes já foram confirmadas. Mais de 400 pessoas ainda estão desaparecidas. A embarcação chamada Estrela do Oriente ia da cidade de Nanquim para Chongqing quando naufragou no rio Yangtze, região central da China. O capitão e o engenheiro-chefe do navio, que foram resgatados, afirmaram que a embarcação foi atingida por um ciclone na noite de ontem. O navio teria levado apenas 2 minutos para afundar. Muitos turistas eram idosos e participavam de uma excursão. Os familiares das vítimas esperam por notícias e reclamam da falta de informações. Equipes de resgate continuam buscando sobreviventes. O mau tempo com chuvas intensas e ventos muito fortes tem dificultado os resgates. Esse pode ter sido o pior naufrágio na China em quase 70 anos. E você vai ter a seguir outras informações sobre o escândalo na FIFA e também a renúncia de Joseph Blatter. E atentado na Nigéria. Um ataque contra um mercado deixou pelo menos 50 mortos. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o Imecap Anti-Sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Anti-Sinais, a evolução no tratamento de beleza. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site.
Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com o Imecap anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap anti-sinais. A evolução no tratamento de beleza. Vamos agora às notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Começamos com a notícia mais falada do dia. A renúncia de Joseph Blatter tem repercussão mundial. Ele havia sido reeleito para o 5º mandato na última sexta-feira. Os jornais mais importantes destacaram a saída de Blatter e a convocação de novas eleições para a presidência da FIFA. O jornal americano The New York Times destacou o fato de a renúncia de Blatter acontecer pouco tempo após a reeleição dele. O The Guardian britânico criou uma página com atualizações em tempo real sobre o caso, além de mostrar as reações das pessoas na internet. Na Alemanha, o Bild também permaneceu dando atualizações e lembrou que Blatter vai ficar no cargo pelo menos até dezembro. Sobre o escândalo, o italiano Corriere della Sera trouxe que Blatter anunciou sua renúncia como presidente da FIFA para promover uma profunda renovação. Na sua página na internet, o jornal francês Le Figaro chamou a renúncia de Blatter de virada dramática no mundo do futebol. Já o argentino Clarín disse que Blatter soltou a bomba ao pedir para sair da FIFA e convocar uma nova eleição. E o Ricardo Teixeira não ficou fora, não. O ex-presidente da CBF foi indiciado pela Polícia Federal. Falsificação de documentos públicos, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro são algumas das denúncias da polícia após 2 anos de investigação. Diante da enorme repercussão do caso de corrupção na FIFA revelado pelo FBI e a Justiça dos Estados Unidos, a Polícia Federal do Brasil resolveu anunciar que pediu o indiciamento do ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ricardo Teixeira, após concluir um inquérito que demandou 2 anos de investigações. O Cartola é acusado de 4 crimes: falsificação de documento público, falsidade ideológica, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. De acordo com a Polícia Federal, Teixeira deixou de declarar dinheiro mantido no exterior, forjou a compra de ações usando uma empresa para movimentar grandes somas em dinheiro e fez transações imobiliárias irregulares. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda, o COAF, registrou que Teixeira movimentou 464 milhões e meio de reais entre 2009 e 2012. Outro cartola que teve pedido de indiciamento foi Sandro Rosell, ex-presidente do Barcelona, acusado de falsificar documento público e ocultar informações. A bola agora está com o Ministério Público Federal, que deverá decidir se abre processo contra os cartolas. Celso, e a pergunta que fica é, só depois que a FIFA, que o FBI foi investigar e prender algumas pessoas da FIFA, é que resolveu falar da corrupção 2 anos de investigação, aqui né? do Ricardo Teixeira, depois de 2 anos. O que acontece, hein? O momento é esse. Nesse tarde do que nunca até, Estela. A questão é que o Brasil vive o grande momento para passar o futebol a limpo. Claro. Está na hora de investigar com rigor a CBF, os dirigentes da CBF, os dirigentes de federações, pensar realmente na aprovação da criação de uma liga para que os clubes sejam gestores dos campeonatos nacionais e a CBF cuide apenas da seleção brasileira, que, aliás, por contrato já está sendo vendida para o marketing. Claro. Até a escalação de jogador tem que ser consultado ao... O dinheiro não é o futebol. Você pensa no resultado do dinheiro, não é mais o futebol. E falando em futebol brasileiro, não muda, né? O Marcelo foi demitido do Cruzeiro. Veja só,
quarto técnico em 4 rodadas. Daqui a pouco na 10ª temos também. Ele foi bicampeão brasileiro. Fez um excelente trabalho. Exatamente. Aí foi eliminado na Libertadores, está na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, e o Luxemburgo vai assumir o Cruzeiro. E olha, o Marcelo tem 70% quase de aproveitamento. Foi um técnico excelente, não dá para entender mesmo, né, Celso? Coisas do futebol brasileiro. São os nossos gestores que são muito competentes. Pois é, Celso. E enquanto a CBF está na Berlinda, a seleção se prepara para a Copa América. E como parte da preparação, 2 amistosos foram agendados contra México e Honduras. A estreia no torneio continental é dia 14, contra o Peru. Depois de perder o goleiro Diego Alves e o lateral esquerdo Marcelo por contusões, o técnico Dunga ganhou mais um desfalque para a competição. A seleção brasileira fez nesta terça-feira o primeiro trabalho no campo da Granja Comari. Foi uma atividade leve sob os olhares atentos do treinador Dunga e do coordenador técnico Gilmar Rinaldi. Os goleiros Jefferson Neto e Marcelo Groi fizeram um treinamento específico orientados pelo preparador Cláudio Tafarel. Everton Ribeiro e Douglas Costa devem se apresentar na sexta-feira, enquanto Neymar estará à disposição da seleção na próxima segunda. Os 3 jogadores ainda têm compromissos nos clubes onde atuam. Mas o que realmente chamou a atenção nesse primeiro dia de atividades no gramado foi o clima de paz e tranquilidade, bem diferente do que foi visto durante a preparação para a Copa do Mundo, quando os torcedores acompanhavam os treinos bem de perto. O meia Felipe Anderson, da Lazio, foi poupado e ficou na academia. O fato de estar em final de temporada, até certo ponto, preocupa. Por quê? Porque vai preocupar no que diz respeito ao decréscimo de performance física. Nós só vamos poder observar isso durante os jogos. As chances de lesões podem aumentar. É difícil você afirmar se pode, quem pode lesionar, quem não pode. Você não tem nenhuma avaliação que indique, se o atleta vai lesionar daqui 3 partidas, daqui 2 partidas. O mesmo não se pode dizer de Luiz Gustavo, que foi cortado por conta de uma lesão no menisco do joelho direito. O substituto ainda não foi anunciado. É só por hoje. Muito obrigada, Celso. Boa noite, até amanhã. E é com você, Gamberini. A polícia francesa desmontou o acampamento de imigrantes embaixo de uma ponte no metrô de Paris, no bairro de La Chapelle. Na cidade de Calais, outros 2 acampamentos similares também foram desmontados. 360 africanos, principalmente sudaneses e eritreus, viviam embaixo da ponte havia pelo menos 8 meses. Eles foram levados de ônibus para abrigos. As autoridades dizem que o local estava superlotado e não tinha condições ideais de higiene, o que representava um risco para a saúde pública. De acordo com a imprensa francesa, cerca de 200 imigrantes ilegais que viviam embaixo da ponte esperavam viajar para o Reino Unido ou para a Escandinávia. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista. Natália. Para começar, eu quero dizer uma coisa importante. A história não é feita só por grandes homens. Ela é construída diariamente por milhões de cidadãos anônimos. Mas existem grandes homens que dão uma empurradinha na história e acabam ganhando muita importância na posteridade. Pois o grande homem de hoje é o alemão Helmut Kohl. Ele tem 85 anos e está internado numa clínica de Heidelberg. O estado dele, dizem, é terminal. Ele foi chanceler alemão por 16 anos, até 1998. O único alemão que governou antes dele por tanto tempo, no século XIX, foi Otto von Bismarck. Pois Kohl e Bismarck têm algo em comum. Os dois reunificaram a Alemanha. Bismarck fabricou um Estado a partir de uma colcha de retalhos de monarquias e cidades autônomas. Helmut Kohl juntou a República Federal à Alemanha comunista, que entrou em colapso depois da queda do Muro de Berlim. Foi uma tarefa dificílima. Era preciso reformar e modernizar aquele pedaço oriental de Alemanha, que estava sob influência soviética. Foi também preciso enfrentar baixa produtividade e desemprego. Helmut Kohl, que era um conservador, deu as mãos ao presidente da França, François Mitterrand, um homem de esquerda. Eles construíram a União Europeia e se juntaram para criar uma moeda comum, o euro. Helmut Kohl caiu em meio a um escândalo de caixa 2 do partido dele, o Cristão Democrata. Um livro publicado no ano passado mostra que ao lado do Helmut Kohl, gentil e enérgico, havia também um homem de língua muito afiada. Ele criticou a atual chanceler Angela Merkel por não
saber segurar o garfo e a faca numa mesa de banquete. E dizia que Mikhail Gorbachev, o último dirigente soviético, deixaria um legado do qual ninguém iria se lembrar. A Europa de Mitterrand e de Helmut Kohl foi construída e está com muitos problemas, mas ela atingiu seu grande objetivo com as economias e as sociedades integradas. Com isso, não teremos uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial nos territórios da Alemanha e da França. É assim que o mundo gira. Boa noite. Um atentado contra um mercado de carnes em Maiduguri, na Nigéria, deixou cerca de 50 mortos. Testemunhas dizem que uma bomba escondida debaixo do balcão do açougueiro do mercado explodiu por volta da 1 da tarde, horário local. As vítimas eram clientes e pessoas que passavam em frente ao mercado. A autoria do ataque ainda não foi reivindicada, mas se acredita que tenha sido mais um atentado cometido pelo grupo terrorista Boko Haram. O Jornal da Gazeta de hoje fica por aqui. Você já sabe, a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Fique bem. Nós voltamos amanhã às 7 da noite em ponto. Boa noite e até lá. Hoje, 10h30 da noite no Todo Seu, fique por dentro dos fuxicos dos famosos com a jornalista Esther Rocha.